mais este momento que Ele está permitindo, nos dando para nós aqui, reunidos, aqui nesse templo, como igreja, visitante, para nós ouvir a palavra de Deus que vai ser trazida pelo irmão Daniel, servo do Senhor, e que Deus use mais uma vez entre nós, e nós que vamos ouvir, pedir em favor dos hinos que vamos cantar também, e pedir em favor da nossa vida, nossos parentes. Oremos, amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por esse dia que nos deste, a cada tempo de nossas vidas, nos sustentando, nos dando ânimos, saúde para viver os teus caminhos nessa vida nova que tu preparaste para nós, através de teu Filho, na cruz do Calvário. Não temos palavras para te agradecer, mas te pedimos, por favor, os hinos que vamos cantar, possamos cantar com o propósito de servir, louvá-lo, e pregador também, que fale ao Filho por ti, teu Santo Espírito, ajudando ele, nós também. Pedimos em favor das igrejas, irmãs também, pedimos em favor do dia 28 de março, né, a reunião que vamos ter aqui, que seja abençoada por ti, que tu permite que corra tudo bem. Nos ajude nisso, dê sabedoria para isso. Por Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor, então, Paulo.
Então, irmão Daniel. Senhor nosso Deus, nesse momento agora, viemos te pedir, de colocar nas tuas mãos o irmão Daniel, que vai ministrar a palavra, que o Senhor possa estar usando ele de maneira que possamos entender o que ele está dizendo, qual é o teu recado, que o Senhor possa estar abençoando ele, que ele esteja feliz na escolha que vai ser sempre guiado por ti. E não só no dia de hoje, mas também no futuro de cada um de nós. Tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Aos que eu não tinha dito boa noite ainda, e aos que eu disse boa noite de novo. Que a noite não seja só boa, mas abençoada. O Senhor, na sua infinita misericórdia, é a causa de eu não ser consumido, então eu relembro isso, eu procuro fazer questão do meu eu me relembrar isso todos os dias. Mas se a gente vai para o livro, para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a gente ouve algumas coisas, algumas críticas a alguns personagens, e às vezes houve até mesmo um dos personagens do Novo Testamento que é citado quase sempre em muitas questões. Em primeiro lugar está Pedro, em segundo está Tomé. Mas, oxalá, se os que o citam tornassem-se como Pedro e Tomé. A questão do acreditar. A nossa fé balança muitas vezes, tropeçamos por não crer, muitas vezes não somos assim incrédulos no sentido de que desacreditamos totalmente, mas desconfiamos, nos tornamos desconfiados. Existe uma falta de fé constante. Tomara que não exista em vocês, que isso seja só em mim, tá? Porque é uma luta diária minha contra o meu eu em pedir perdão por não confiar de uma forma plena. Mas vamos ver aqui algumas dificuldades. A leitura seria muito longa, mas nós vamos pular de uns versículos para o outro e deixando alguns para trás, Os discípulos estavam lá, falaram, Jesus havia passado muitas instruções para eles, mas quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, então houve um desânimo geral, um desânimo geral, e ficaram todos de uma forma, foram afetados de uma forma extrema. Mas eu digo que a nossa posição, a nossa situação é bem melhor que a deles em muitos aspectos. E nós ainda temos falta de fé. Primeiro, que temos habitando em nós os que realmente são de Cristo, o Espírito de Cristo. E estamos olhando para acontecimentos passados, esperando o futuro.
E esse futuro confunde muita gente, muitos cristãos que não estão de uma forma assim, confiando totalmente, né? Eu ouvi o pastor falando de alguém, né, que diz, Cristo eu tenho, se eu vou morar com ele, não sei, né? Isso é falta de fé. Aí eu vou lenhar a pessoa que está pensando assim. Não. E quantas vezes me falta fé? Quantas vezes que eu nego a Cristo na minha vida? Não, no dia a dia. Porque negar Cristo muitas vezes não é negar com palavras, mas com ações, com expectativas, com satisfação. Sabe? Quando eu me encontro insatisfeito, aborrecido, né? Eu não estou dentro da esfera do Salmo 37 que diz deleita. Deleita aqui no Senhor. Não sei se Davi também estava deleitando, mas ele estava dizendo para a alma dele, confia, deleita aqui. Isso aí. Mas Jesus então era a expectativa deles, né? E aí aconteceu que Jesus foi crucificado. E vamos lá no versículo 11, nós vamos pular de um versículo para o outro. E aí aconteceu que as mulheres no primeiro dia foram lá no sepulcro para ungir o corpo, né, levar especiarias e tudo mais para completar o serviço que Nicodemos havia, ou José de Arimateia havia feito uma pré-preparação para pôr no sepulcro, mas aí a preparação completa, as mulheres foram lá para fazer esse serviço. E aí, vai para lá e vem para cá, 2 discípulos que estavam indo para o vilarejo chamado Emaús, né? E aí, de repente, aparece o Senhor com eles e vão conversando. E aí chega no ponto do versículo 10. Né? As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos. Eu vou pular isso aqui. Versículo 11. Mas a palavra delas lhes pareceram um delírio e não lhe deram crédito. Contudo, Pedro, isso aqui é os dois que estão relatando lá, né, para o próprio Cristo. Contudo, Pedro se levantou, correu até o sepulcro, abaixando-se, viu somente os panos de linho e mas não viu. Ficou admirado, mas não viu Jesus. O que acontece? Toda a expectativa dos discípulos estavam no Cristo, que eles mesmos vão relatar isso depois, que vinha redimir. Só que eles estavam divididos. E Jesus vinha livrar eles do governo romano. E Jesus veio os livrar do governo de Satanás, que era muito pior. Que é muito pior que o governo romano. O governo romano passou por pouco tempo. E o governo de Satanás continua. Né? Mas a fé estava complicada por isso. Versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 deles, dos seus discípulos, né, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam falando, comentando tudo o que havia acontecido. Aí Jesus veio com eles, vamos lá para o versículo 17. Então lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então, pelo caminho, e eles então pararam tristes. E um
deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Não era segredo para ninguém, o acontecimento, todo mundo, era notícia do momento, só se falava nisso o tempo todo. Aquele homem, o Cristo, que dizia que era o Cristo, estava morto, foi morto, cadê? Né? E ele perguntou, e ele lhes perguntou: quais? É impressionante a tamanha da simplicidade que Cristo chega para que dá compreensão ao homem. Cristo não se fez de fingido ou de desconhecido do assunto. É que ele precisava entrar na esfera, na pobreza de espíritos dos discípulos, para poder chegar à altura. E é aí que Paulo aprendeu a lição, que diz assim: fiz-me gentil para com os gentios, grego para com os gregos, pecador para com os pecadores. Não diz que pecou, ele se fez, sábio para com os sábios, ignorante para os ignorantes, e assim por diante. É uma lição que pegamos aqui como cristão, que às vezes eu quero que a pessoa compreenda a coisa na minha altura. Às vezes a minha altura nem é tanta, a minha sabedoria nem é tanta, mas eu estou cheio de mim e acho que não, eu preciso observar aonde chega a esfera de compreensão da pessoa, que Cristo, você já imaginou se Deus aparecesse nas nuvens lá depois de Moisés, dissesse: não, o meu Cristo está aqui, vocês precisam crer nele. Ninguém ia conseguir acreditar. Mas ele se esvaziou da sua glória, se fez homem, andou aqui. Muitas vezes nós não queremos nos esvaziar do nosso euzinho que pensa que sabe alguma coisa. Precisa chegar no limite, descer. Quais então, E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí tinha ainda para esses dois uma coisa que ainda faltava uma certa compreensão. Jesus até então aqui, para eles, era um profeta. O Cristo não era um profeta. O Cristo não é um profeta. Não foi um profeta. No sentido de proferir palavras, sim. Mas o Cristo é o Cordeiro, é o Redentor, é o Todo-Poderoso que desceu. Então, por isso que muitas vezes nós, como cristãos, sofremos, mesmo quando não se tem Cristo, sofremos mesmo conhecendo a palavra de Deus por isso. Porque não colocamos a nossa confiança e a nossa expectativa no Cristo, na altura que Ele é, de quem Ele é. Ele morreu por mim, mas você não é capaz de me resolver esse problema aqui. Aí eu tenho que resolver do meu jeito. Sofremos por isso. Sofremos com isso. O Cristo, aprovado, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. O versículo 21 é triste. Nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Se a gente parar aqui no versículo 21, a esperança acabou. Esperávamos que Ele era o que ia redimir Israel, que traria a redenção. Mas Ele foi crucificado, morto, sepultado, e já faz 3 dias. Acabou. Aí tem uma música do Voz da Verdade que eu gosto muito. Pesquisem lá no YouTube
e ouça ela, Linda Manhã. Eles são roqueiros mesmo, metaleiro, mas a letra é muito bonita. Muito bonita a letra. Procura a versão rematizada, né, que é a mais antiga, bem velha. É a versão original. Linda Manhã. É muito, muito bonito isso, essa letra. Olha, a gente esperava. E eles tinham andado com Cristo 3 anos, ou até mais. Os que não tinham andado tudo isso, já conheciam o Cristo do dia a dia, de tantas palavras que ele falou. Mas, puxa vida, esses homens andaram com Cristo e estavam nessa confiança. Eu creio no Cristo, sem nenhuma sombra de dúvida, como meu único Salvador e Senhor. Tenho habitando em mim uma porção do seu Espírito, e duvido da sua palavra. Quantas vezes a gente ouve a mensagem e conversa um pouco ali do lado de fora, depois que fechou o portão de conversa, esqueci o que foi que aconteceu na pregação. Somos seres humanos, somos falhos, mas precisamos olhar então, não somente por Jesus, o Nazareno que sofreu lá, mas precisamos olhar para ele que ele é o Cristo, confiar nele que ele é o Cristo de Deus. E o que é o Cristo de Deus? O enviado, o único, o autêntico, o Senhor, o soberano, como diz o Judas, o soberano Senhor. Sofremos muito por isso, por não depositar essa fé, essa confiança do nosso dia a dia ali. Tem coisas que eu fico preocupado, tentando imaginar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Eu não preciso. Eu preciso buscar o Senhor de uma forma sincera e confiar que Ele ali, que Ele pode dar ali a compreensão de cada momento, de cada situação. E nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Irmãos e amigos, sabe quando a gente deixa o primeiro amor, quando a gente vê as pessoas se desiludindo, não da igreja, mas do caminho de Cristo, do próprio Cristo. As esperanças cessaram, o alvo mudou. Acabou. Ele acabou. Ele acabou. Esperávamos, mas ele acabou. Cristo está lá. Tudo bem, vamos seguir então, para ver aqui. Esperávamos. Aí vem o 22, né? Olha, também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam:
que ele está vivo. Tem isso daí, mas, né? E aí? Elas falaram isso daí, mas, e aí? A coisa não está assim. A palavra de Deus fala, os servos de Cristo hoje, está escrito aqui, que eu devo confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele o fará, mas sabe como é que é? Tem coisa que eu tenho que fazer, sabe como é que é? Eu tenho que pleitear aquilo na justiça, eu tenho que tirar isso limpo, eu tenho que não sei o quê. Não, confia nele, busca ele, espera. Às vezes o desfecho não é como eu quero. Paulo era aquele homem que por onde ele passava, as pessoas punham roupa para que a sombra dele cobrisse, ia lá e colocava sobre o doente lá e sacava. Lá na ilha de Malta, todos que chegavam nele, curavam. E aí ele chega e diz, Senhor, me livra desse espinho na carne aí, que isso serve para me tormentar. Aí Deus olha para ele e diz, olha, minha graça te basta. Isso aí precisa ficar em você. Porque senão o Paulo era aquele arrogante. E Daniel não é nada diferente. Eu sei fazer isso que eu vivo. Eu sei das coisas que me sobrevêm, que é para me manter no meu lugar. Para me manter de pé no chão. É para me manter sabendo que Ele é o Senhor. Não eu. Cada um de nós sabemos das nossas coisas. Tudo bem. Algumas mulheres. Aí o 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Às vezes eu tenho que olhar para mim e dizer para mim: ó tolo, como você é duro de cabeça e não consegue crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que as promessas que Ele fez, que quando o confiamos nele, Ele faz, Ele resolve. Por que está se batendo? Por que está desesperado? Eu não encontrei nenhum ensinamento de Cristo, e voltando lá para a oração do Pai Nosso, a oração modelo lá, que ele ensinou o discípulo a orar, que pede para que tenham, me traga, me amontoa bens, comida já para a semana inteira, para o mês inteiro, para o ano inteiro. Ele disse para pedir cada dia o seu pão. Dá-nos hoje. É o necessário do dia a dia, para que amanhã eu busque de novo. Sabe por que o maná não era para pegar todo dia um punhado e levar para casa, que ia estragar, que era para levar para casa só o necessário daquele dia? Porque o ser humano é tão acomodado que se ele levasse um balaio cheio para casa para comer a semana inteira, outro dia ele não voltava lá por ele. Já tinha armazenado, não tinha necessidade de buscar aquilo que Deus enviou para que eu chegasse até a vez. Mas quando, isso eu falo de mim, se já faz um tempo que eu não vejo isso, mas se olhar lá para a conta e tem um negocinho sobrando lá, começa a ficar, ele botar as asinhas de fora, não é na medida. É na medida abaixo, nunca na medida acima, até que saber que esteja ali. E aí eu lembro de Davi dizendo: Senhor, não me deixe passar fome para que eu não me entristeça, mas não me dê demais para que eu não me alongue de ti. Aí voltando aos Hebreus, diz: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Qual é essa nuvem? Aí as testemunhas de que aquele
que buscaram e confiaram. Né? Um dia uma pessoa conversava comigo e dizia assim, não é pecado ter, não é esse o assunto. Né? Se Deus te abençoou, que você tenha bastado, que Deus te abençoe e que seja sempre assim. Né? Mas é o seguinte, uma pessoa dizia que o cristão verdadeiro, o servo de Deus verdadeiro mesmo, que é abençoado por Deus mesmo, ele tem que ter no mínimo um emprego bom, uma casa boa, um carro para ele andar, carro bom, não sei o que tem. Aí eu lembrei de Hebreus, né? Eles andaram vagando pelo monte, maltrapilho, morrendo de fome e de frio, outros foram cerrados ao meio. E aí diz assim, dos quais o mundo não era digno de tê-los andando sobre essa terra. Oxi! E aí? Estou dizendo que a prosperidade é pecado. Eu estou dizendo que se aproximar de Deus por causa da prosperidade, aí sim, aí é problema. Por que Deus deu tanto para Jó? Porque ele sabia que na hora que tirasse Jó não ia negar, porque Jó não se aproximava de Deus, como o próprio diabo foi lá acusar, por causa do que Deus dava para ele. O fim de Jó acabou tendo em dobro. Mas honestos, ó tolos, que demorais a crer. Acaso o Cristo não tinha que de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E aí, começando pelas Escrituras, foi falando com eles e foi lhe abrindo-lhes a mente, né? E aí, vamos ver aqui então. Estando eles aí, 30, versículo 30 agora, senão a gente não vai conseguir andar. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e, partindo-o, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e ele desapareceu diante deles. Os olhos foram abertos. Irmãos, eu não consigo abrir os meus olhos por conta própria quando eu estou com falta de fé. Eu preciso clamar, eu preciso ouvir por meio da palavra a voz do Cristo para que meus olhos se abram, para eu enxergar quem Ele é. E aí ele desapareceu. Se ele não tivesse desaparecido, eles iam ficar tudo alegre ali. Mas como ele desapareceu, eles fizeram o quê? Eles voltaram. 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que é o Pedro. Então os dois entraram e contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Quando Cristo me abre os olhos, eu consigo confiar nele, eu consigo enxergar. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizer assim: se eu não fosse convertido ainda ouvindo essa mensagem de hoje, eu me entregava a Cristo. Eu não me entregava.
se o Cristo não abrir os meus olhos, não abrir o meu coração, não vou conseguir crer. É por isso que nem nós, os salvos por Cristo, conseguimos seguir o passo a passo por nossas forças, por meu entendimento, porque sou um santarrão. Não. Eu dependo dele cada dia para que meus olhos sejam abertos, senão não consigo ver a maravilha e quem ele é. Enquanto ainda falavam disso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Calma, meus filhos. Não fiquem desesperados. Não fiquem incrédulos desse jeito. O Cristo padeceu o que tinha de padecer, ressuscitou e está aqui em paz. Tranquilize-se o seu coração. Né? Paz. Essa paz é uma paz que só sente, que só recebe em quem Cristo habita por meio do teu Santo Espírito. E Ele mesmo habita. No Evangelho de João, Jesus disse que aquele que me ama, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Às vezes eu paro para pensar, né, e falo, puxa vida, o que você está tentando se achar, Daniel? Se você é um monte de carne podre, que se passar 2 dias sem tomar banho começa a feder, e nesse tabernáculo habita o Cristo de Deus, muitas vezes nós começamos a se achar. No meu caso, as dores cotidianas do meu corpo, que dá para contar os lugares que são os par deles, não é à toa. Para mim, tá? Isso não aplica a ninguém. O Senhor conhece o meu coração e sabe disso. Eu estou sendo sincero nisso. Para mim, esse é o meu espinho. Para que eu tome o meu lugar de servo e não de senhor, porque eu não sou dono de nada, não pertenço a mim. Isso é para mim saber. Às vezes eu converso em casa, né, com as minhas filhas, com os netos, e passando exemplos para eles, às vezes até com alguns irmãos, muitas vezes tem comentado isso. A maneira que eu fui criado não é aceita hoje, não. O meu pai, sem dúvida, ia pagar a cesta básica por ir para a cadeia, pelo estatuto da criança. Mas eu não tenho nenhum sentimento quanto a isso. Procuro hoje aprender o meu pai da melhor forma que eu posso, com todas as minhas fraquezas, e não é boa ainda a minha forma de aprender meu pai. Mas o Senhor estava me lapidando, tá? Eu ouvia todos os dias, e não só uma vez no dia, de que você não é nada, você não vale nada e não serve para nada. Mas isso passaram esses anos todos, aí o Cristo veio abrir os meus olhos, né? Aos 22 anos de idade. Isso foi no mês de outubro de 1990,
sei que foi depois do dia 15 de outubro, mas o dia eu não lembro. Me lembro muito bem que isso se deu de uma segunda para terça-feira. E passei a compreender então que realmente você é topetudozinho, você é queixo duro, você não é nada. A gente até pode se achar alguma coisa, mas quando dá uma coisa de rim, como o ser humano quer se achar, se sentir. Eu sou assim, eu sou assado, eu não sei o que. Para! É uma tocadinha de nada. Mas então o Cristo chega e diz: paz seja convosco. E eles, mas eles, assustados e com medo, pensavam que estava vendo um espírito. Como chega a ser engraçado às vezes. Às vezes a gente está numa situação de dúvida e numa falta de fé, alguém chega e diz uma palavra que Deus usa para que a pessoa diz uma palavra, trazendo à tona das próprias Escrituras, ou o próprio Espírito Santo nos desperta com alguma coisa, e eu começo a pensar assim, está escrito, mas é complicado isso daí. Fico assustado, não consigo crer. O Cristo apareceu ali, e agora? Agora estavam assustados, né? A alegria era tanta, mas Deus assim estavam assustados. Ele, porém, disse: por que estáis assustados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mostrar as mãos e os pés, mas isso foi para aqueles discípulos que tinham visto Jesus ser crucificado. Aquelas marcas de mãos e pés eram marcas do seu amor, da sua paixão, que se entregou. Então, quando o Espírito Santo me faz relembrar da cruz do sofrimento de Cristo, é para que eu enxergue as marcas nas mãos e nos pés, sabendo que Ele se entregou. Ele se deu por mim. E muitas vezes ficamos duvidosos. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar, por causa da alegria, agora é Ele mesmo. Jesus lhes perguntou: tens aqui alguma coisa para comer? Se você prestar atenção na leitura, que quando Jesus ressuscitava alguém, Ele mandava que desse alguma coisa de comer. Porque só come quem está vivo fisicamente. Só come quem tem corpo. Só come quem tem carne e osso. Espírito não come. É a prova. E é por isso que ele pediu: tem alguma coisa para comer? Porque mesmo dizendo paz e conhecendo o coração deles, que eles estavam crendo, mas assustados, em dúvida, sem saber se era um espírito ou um fantasma ou não, ele disse: me dê alguma coisa para comer. Comeu diante deles, eles estão vendo: é só quem é físico que consegue comer alguma coisa.
Só quem é cristão de verdade que consegue comer alguma coisa, consegue se alimentar aqui. Existiam homens muito sábios, homens de não sei quantas faculdades e cursos e tudo mais bíblico, mas não se alimentaram. Eu lembro de uma ilustração de um pregador que aqui teve há muitos anos, eu não sei dizer exatamente quem. Ele disse que uma jovem estava morrendo no leito do hospital, e aí foi chamado o pastor de uma congregação lá, para pregar para ela, para explicar para ela. E ele chegou lá e leu a palavra e pregou para ela, e ela sentou na beira da cama e disse: eu creio nesse Cristo e agora eu posso morrer em paz. Senhor, se a tua vontade for me levar agora, me leve, porque eu estou em paz, eu sei que vou contigo. E aí começa o pastor chorando. Mas está chorando por quê, pastor? Porque eu também quero aceitar esse Cristo desse jeito, porque ele não tinha crido ainda. Sabia muito. Muitos podiam ter convertido por meio da palavra que ele estava pregando, e inclusive a moça, mas o Cristo não tinha sido revelado a ele nesse sentido aqui de corpo e alma, e dizer: paz seja contigo. Ser religioso não quer dizer ser cristão. Fui criticado duramente uma vez porque a pessoa dizia para mim: não, mas eu tenho Cristo. Eu dizia: tu tem a paz de que se partir agora vai estar com ele? Você está querendo dizer que eu preciso ter certeza da minha salvação? É isso mesmo. Porque ele que disse: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. É inseparável. Se o filho entra, ele traz paz. Paz de que eu descanso. A questão da minha eternidade. Descanso totalmente. Bom, se eu sou um discípulo e vivo ainda afligido por muitas coisas, por muitas desconfianças, por causa das consequências seculares da minha vida aqui, vivo cotidiano, ou se vivo preocupado e sem paz porque não tenho ainda o Cristo habitando em mim, eis que ele chega para dizer: paz seja contigo. Que o Senhor nos abençoe, pastor. Agradecemos primeiramente a Deus por ter permitido tudo isso. A gente for a pregação do irmão Daniel, que continua sempre animado sempre para pregar a tua palavra. E que agradeço aos que vieram aqui, estão aqui presentes. E vamos também pedir amanhã, que não é o sábado, primeiro sábado do mês, né? Do mês de... Não. Poxa! Hoje é 27, né? Já não, assim eu 28 já. O outro já? Então amanhã já é Não primeiro. sabe. É bissexto esse ano?
6, É 28. É dia 1º é domingo, parece, não é? É. Então. O dia porque é da ceia, né? Então, mas não tem Não, hoje é 27. 27. Sábado 28, domingo é 1º. 27. E Esse ano não é bissexto, não. não tem não é a ceia, mas tem a mensagem, tem o cozinho, tem o culto amanhã. Agora nós estamos aqui pedir a Deus e vamos louvar o Senhor ao hino. Oi? Quem fala de posição que ele é.
trabalho e pedimos a Ti uma boa noite, um bom repouso para cada um de nós, até para os que não estão aqui presentes, estão ausentes, todas as igrejas, todos os irmãos em Cristo, toda a família de nossos filhos, nossos parentes sanguíneos. E somos gratos a Ti, pelo bom Daniel, trazer a Tua palavra. E pelos hinos que Tu nos ajudaste a nós cantarmos. Por Jesus que pedimos e pedimos por abençoe da manhã, se fortais nós aqui. Em nome do Teu Filho, te pedimos e agradecemos. Amém.